Olá, meus queridos, graça e paz a todos vocês. Eu sou o professor D'Angelo Lopes. Para quem não me conhece, eu sou licenciado em letras, especialista em hebraico e cultura judaica, especialista em teologia reformada, professor de exegese do Antigo Testamento, escritor e palestrante. Há anos tenho dedicado minha vida ao estudo das Escrituras, especialmente do Antigo Testamento, língua hebraica e tradição reformada. Ao longo dessa caminhada, uma pergunta tem me deixado extremamente inquieto e quero compartilhar com vocês. Como é possível que uma tradição teológica tão rica, tão profunda e tão fiel às Escrituras ocupe um espaço tão pequeno nas redes sociais? Hoje, quero fazer uma reflexão não para atacar outras tradições cristãs, nem para diminuir o trabalho de qualquer outro comunicador. O meu objetivo é outro. Quero fazer, na verdade, uma autocrítica. Quero conversar especialmente com aqueles que pertencem às igrejas históricas, como os presbiterianos, congregacionais, batistas históricos, reformados e todos aqueles que amam a boa teologia. Porque acredito que chegou a hora de reconhecermos uma realidade inerente. Nós temos uma das maiores riquezas teológicas da história da igreja, mas estamos comunicando essa riqueza de forma insuficiente para essa nova geração. Pense comigo. Nunca tivemos tanto acesso à informação. Nunca houve tantas plataformas. Nunca foi tão fácil gravar um vídeo como esse que eu estou fazendo com vocês agora. Nunca foi tão fácil ensinar a Bíblia. E mesmo assim, quando abrimos o Instagram, YouTube ou TikTok, quem domina grande parte do cenário são comunicadores cristãos de outras tradições, como Joel Osteen, Stephen Furtick, T.D. Jakes, Joseph Prince, Michael Todd, Rick Warren, David Leonardo, André Valadão, Tiago Brunet e Pablo Marçal. Independentemente das diferenças teológicas e ideológicas que temos com esses nomes, existe um fato que ninguém pode negar. Eles aprenderam a comunicar. Enquanto isso, nós, reformados, possuímos uma tradição extraordinária. Somos herdeiros da Reforma Protestante. Somos herdeiros de Martinho Lutero, João Calvino, Ulrich Zwinglio, John Knox, Jonathan Edwards, Charles Hodge, Charles Spurgeon, B.B. Warfield, Herman Bavinck, Abraham Kuyper, John Murray, Martin Lloyd Jones, R.C. Sproul, John Piper, Tim Keller, Augusto Nicodemos e tantos outros gigantes que Deus levantou ao longo da história. Temos uma herança que atravessou séculos. Mas deixe-me fazer aqui algumas perguntas. Quantos jovens brasileiros sabem quem foi Herman Bavinck? Quantos conhecem Gerhardus Voss? Quantos já ouviram falar, por exemplo, de Francis Turretin? Quantos sabem explicar os 5 solas da Reforma? Quantos entendem a beleza da doutrina da justificação somente pela fé? Quantos compreendem a soberania de Deus não como um peso, mas como um consolo para a nossa alma? Talvez o problema não seja que os jovens rejeitem a teologia reformada. Talvez eles simplesmente nunca tenham tido contato com ela de uma maneira que consigam compreender. E aqui está o ponto central desse vídeo. O problema não é que a teologia reformada perdeu a sua relevância ou algo do tipo. O problema é que ela perdeu a sua linguagem. Nós continuamos produzindo excelentes sermões, mas poucos deles chegam ao celular da nova geração. Continuamos, de fato, escrevendo excelentes livros, mas quase não produzimos conteúdo que desperte a curiosidade para que esses livros sejam lidos. Continuamos formando grandes teólogos, mas poucos comunicadores. Isso precisa, de fato, mudar agora. E antes que alguém me critique, deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu não estou dizendo que devemos mudar a mensagem. A mensagem permanece exatamente a mesma. O Evangelho não muda. A Escritura não muda. A sã doutrina não muda. Quem precisa mudar somos nós. Precisamos aprender a comunicar a essa nova geração. Aliás, foi exatamente isso que os reformadores fizeram. Muitas pessoas imaginam Lutero apenas pregando as 95 teses,
como ele pregou no castelo de Wittenberg, mas esquecem que ele utilizou aquilo que havia de mais moderno em sua época, a imprensa. A imprensa foi o Instagram do século XVI, foi o YouTube do século XVI, foi por meio dela que a reforma atravessou fronteiras. João Calvino escreveu comentários, tratados, cartas e obras que circularam por toda a Europa. A reforma não cresceu porque seus líderes permaneceram em silêncio. Ela cresceu porque eles comunicaram, eles escreveram, eles publicaram, eles responderam, eles debateram, eles ensinaram. Os reformadores entenderam uma verdade simples. A verdade precisa ser proclamada onde as pessoas estão. Hoje, as pessoas estão nas redes sociais. Se Martinho Lutero estivesse vivo nesse ano, será que ele ignoraria o YouTube? Será que ele recusaria gravar um podcast? Será que Calvino deixaria de oferecer cursos online? E sinceramente, eu acredito que não. Porque o objetivo nunca foi defender uma ferramenta. O objetivo sempre foi anunciar a Cristo. A tecnologia muda, a missão permanece. Talvez nós, igrejas históricas, tenhamos cometido um erro. Enquanto outros aprenderam edição de vídeo, nós discutíamos se deveríamos gravar vídeos. Enquanto outros aprenderam storytelling, nós continuávamos falando apenas para quem estava dentro da igreja. Enquanto outros entenderam o funcionamento de algoritmos, nós deixamos uma geração inteira ser discipulada pelas redes sociais, sem oferecer conteúdo bíblico com a mesma excelência. E aqui faço uma pergunta especialmente aos pastores e líderes. Quem está discipulando os adolescentes da sua igreja durante a semana? É apenas o sermão de domingo? Ou são dezenas de vídeos que eles assistem todos os dias? Porque se nós não ocuparmos esse espaço, alguém vai ocupar. Não estou aqui defendendo uma igreja superficial não, tá? Por favor. Muito pelo contrário. Estou defendendo uma igreja profundamente bíblica, mas profundamente comunicativa. Precisamos de pastores que saibam fazer exegese e também saibam falar para uma câmera. Precisamos de professores que dominem o hebraico e também saibam produzir conteúdo para a internet. Precisamos de teólogos que escrevam livros, mas também publiquem vídeos curtos, podcasts, séries de estudos e conteúdos capazes de despertar o interesse pela palavra de Deus. A reforma nasceu comunicando. Ela nunca foi um movimento de silêncio. Ela foi um movimento de proclamação. E talvez esteja na hora de recuperarmos esse espírito. Meu sonho é ver centenas de jovens reformados produzindo conteúdo de qualidade. Vídeos curtos, estudos bíblicos, explicações sobre doutrinas, história da igreja, apologética, exegese, hebraico bíblico, sabe? Teologia sistemática, no geral, tudo isso com excelência, sem perder a profundidade, sem transformar o evangelho em entretenimento, mas também sem transformar a boa teologia em algo inacessível. A internet não precisa apenas de mais influenciadores, ela precisa de mais homens e mulheres comprometidos com a verdade das Escrituras. Se Deus nos concedeu uma herança teológica tão rica, temos a responsabilidade de apresentá-la à nossa geração. Que a reforma não permaneça apenas nas bibliotecas, que ela alcance os celulares, os computadores, as redes sociais, os podcasts, os vídeos e o coração de milhares e milhares de jovens que talvez nunca tenham ouvido a beleza da graça de Deus explicada com clareza. Porque comunicar bem não é abandonar a verdade, é servir a verdade. E eu quero terminar com uma pequena reflexão. Se Lutero tivesse um smartphone, provavelmente o transformaria em um púlpito. Se Calvino tivesse um canal no YouTube, provavelmente publicaria exposições bíblicas semanalmente.
Se os reformadores utilizaram a tecnologia mais avançada do século XVI para proclamar o Evangelho, por que nós que herdamos sua fé ainda temos receio de utilizar a tecnologia no século XXI? A reforma nunca teve medo da inovação quando ela servia a verdade. Que Deus levante uma geração de comunicadores reformados, profundamente bíblicos, apaixonados pelas Escrituras e comprometidos em anunciar Cristo com fidelidade, inteligência e excelência. Porque o mundo não precisa de uma nova mensagem. O mundo precisa ouvir de forma clara a antiga e gloriosa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a fazer isso. Que Deus abençoe você.